Boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, vamos direto ao ponto, sem enrolação, venha comigo. Nós hoje vamos aprender tempos e modos verbais. Aula muito importante que serve de base para quem vai fazer uma questão de vozes verbais. Ou seja, além de acertar a questão de tempos e modos verbais, você também aqui ainda vai pegar uma base para poder acertar as questões de vozes verbais. Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo. O verbo é a única classe gramatical que pode sofrer flexão de tempo, modo, número e pessoa. Por exemplo, eu sou feliz, eu fui feliz, eu serei feliz. Aqui o camarada está brincando com a base do tempo. Eu sou presente, eu fui passado, eu serei futuro. Então acompanhe aqui comigo antes de mais nada. Como a gente tem procurado fazer, através do estudo dirigido, para poder atingir o aluno que ainda inicia, mas a gente tem uma outra pegada para poder atingir também o aluno que já está num ritmo mais acelerado, a gente sabe que o verbo, ele é muito importante por diversos motivos. Primeiro, ao falar de verbo na língua portuguesa, a gente pensa logo em ação. Afinal de contas, o verbo indica ação. Mas o verbo também indica estado. E o verbo também indica fenômenos da natureza. Aí você já sabe que, basicamente, o verbo que indica ação é o transitivo e o intransitivo. O verbo que indica estado é o verbo de ligação. E aqueles verbos que expressam os fenômenos da natureza, normalmente no processo da análise, ele acaba funcionando como um verbo que caracteriza uma oração sem sujeito quando é empregado em seu sentido real. Beleza? Agora, ele não é importante por isso. Ele é muito importante porque ele é responsável por um processo. Vimos isso, se eu não me engano, na primeira aula de classes gramaticais. E que processo é esse? O processo do sistema SVC. Agora, nas provas, o camarada vai cobrar a concepção das desinências. Afinal de contas, o verbo é um camarada que merece ser estudado sozinho. Quando a gente estuda as 10 classes gramaticais, a gente percebe que 6 classes são variáveis e 4 invariáveis. Essas 6 classes variáveis funcionam exatamente assim como estão as minhas mãos. Uma isolada e as outras 5 no processo conjunto. Quem é essa que fica isolada? O verbo. Por quê? Porque o verbo é a classe mais importante de todas. Na verdade, o verbo é a classe mais variável de todas. Ele varia em tempo, modo, número e pessoa. Então, aqui, ó, eu teria a desinência modo temporal e eu teria a desinência número pessoal. Basicamente, é assim que funciona. Então, camarada, varia em número, pessoa, modo e tempo. Quando a gente pensa em número e pessoa, é muito tranquilo. Agora, o bicho vai pegar no modo e no tempo. É por isso que a aula é de tempos e modos verbais. Mas não é só nisso em que o verbo vai ser diferente. Ele também varia em número e pessoa. Agora, acompanhe aqui comigo como é que a gente vai pensar nessas desinências, nessas variações. Quando eu penso em número e pessoa, eu chamo de desinência número pessoal. E aí eu vou botar DMP. O que é o número? Se é singular ou plural. O que é a pessoa? São as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, nós sempre temos 3 pessoas do discurso. Só que nós teremos 3 do singular e 3 do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? O eu. A segunda, o tu. A terceira, o ele ou ela. Quem é a primeira pessoa do plural? O nós. A segunda, o vós. A terceira, eles ou elas. Isso daqui é muito tranquilo. Agora, onde o bicho pega? Ele pega nos tempos e modos verbais. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai estudar aqui agora é o modo. E, basicamente, se eu souber o conceito dos modos, eu tiro de letra. Essa é a verdade. Então, aqui, acompanha comigo, ó. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, eu tenho 3 modos. Eu tenho o modo indicativo,
eu tenho um modo subjuntivo e eu tenho um modo imperativo. O que o modo indicativo faz? Ele indica um fato, ele trabalha uma certeza, aquilo que é real. Então, a gente aqui diz que ele trabalha uma atitude realista. Agora, e o modo subjuntivo? Se o indicativo indica um fato, trabalha uma certeza, o subjuntivo vai trabalhar numa contrapartida. Ele vai trabalhar uma hipótese, ele vai trabalhar uma possibilidade, ele vai trabalhar uma incerteza. Então, a gente diz que ele trabalha uma atitude hipotética. Agora, e o modo imperativo? Qual é a base? É só pensar. O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, o imperativo trabalha com ordem. Como é que isso funciona na prática? Eu digo assim, ó, Pedro, sai daqui agora. Eu acabei de dar uma ordem. Então, modo imperativo. Mas não necessariamente é uma ordem, aquilo, obrigatoriedade de ordem. Pode ser um pedido, pode ser uma súplica. Eu posso falar assim, ó, Arthur, vamos comer agora, meu filho, pois estou morrendo de fome. Então, eu fiz um pedido. Mas, de certa forma, é um processo que denota uma imperatividade, é uma ordem, então modo imperativo. Agora, se eu falar assim, ó, o Arthur quebrou uma cadeira, isso é uma ordem? Obviamente não. Eu vou pensar em fato ou possibilidade. Se eu digo que o Arthur quebrou uma cadeira, isso é um fato ou uma possibilidade? Isso é um fato, então o modo é indicativo. E se eu falar assim, ó, talvez o Arthur soubesse as respostas da prova, ele sabe? Não, talvez soubesse. Então, a possibilidade, portanto, modo subjuntivo. Agora, e quando eu falo em tempo? Aí o bicho pega. Porque eu tenho também 3 tempos verbais. O que a gente basicamente chama de passado, presente e futuro. A gente vai colocar aqui, ó, pretérito, presente e futuro. Mas por que o tempo verbal é o carcará? Porque ele é mais difícil que o modo, já que são 3 também. Porque ele se ramifica, coisa que não acontece com o modo verbal. E aí vem comigo, ó. O presente não se ramifica porque ele é algo pontual, está acontecendo. Mas o futuro, eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito? Eu tenho o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Sem sombra de dúvidas, nas provas de língua portuguesa, o tempo verbal mais cobrado é o pretérito. Primeiro, porque ele é o mais ramificado. Segundo, porque na escola, provavelmente muito aluno não aprendeu ou não lembra mais a diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais perfeito. E isso, por incrível que pareça, é algo simples, é algo tranquilo. Basta saber o que significa conceitualmente a palavra perfeito. Quem é mãe sabe, porque o médico disse isso no dia que entregou o filho em suas mãos. Ele disse assim, ó, seu filho nasceu perfeito, ou seja, ele nasceu completo. Nasceu com boquinha, com bracinho, com perninha e por aí vai. Então dizer que algo é perfeito é a mesma coisa que dizer que é completo. Então um pretérito perfeito é um passado completo, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona? Sidney, o que você fez ontem? Ontem eu joguei bola. Então é um passado, não é um passado? Não já acabou? Então é um passado completamente realizado. É um pretérito perfeito. Agora, o que seria o pretérito imperfeito? O perfeito dá a noção de completude. O imperfeito, obviamente, não vai dar essa noção de completude. Por quê? Porque aparece um prefixo in que dá um sentido de negação a esta completude. Então, se não vai dar uma completude, vai indicar uma continuidade. Então, o pretérito imperfeito é isso. Ele é um tempo verbal no passado que indica um processo contínuo. Como é que isso funciona? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há mais ou menos uns 15 anos? Aí eu vou te responder, eu só jogava videogame. Jogava videogame é passado, não é passado? Mas eu fiz isso só uma vez? Não,
era um hábito, era uma rotina, era um processo contínuo. Então, a desinência modo temporal vá me mostrou que é um pretérito imperfeito do indicativo. Agora, o que seria o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. É o que a gente chama de passado do passado. Lá na gramática diz: o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. É isso que é o pretérito mais que perfeito. Como é que isso funciona na prática? Há duas possibilidades. Ou o camarada vai contar apenas com o seu conhecimento gramatical, ou ele coloca os verbos para você poder comparar. Então, vamos supor, João e Maria são casados. Aí o João gosta de agradar a Maria. Aí eu coloco um texto assim, ó. João sempre tirava os sapatos que sua mulher, Maria, usara na festa. Então, ó, tem o tirava e eu tenho o usara. O que aconteceu primeiro? Primeiro João tirou o sapato, ou primeiro no processo narrativo a Maria usou o sapato? Primeiro a Maria usou, para depois o João tirar. Então este usara é um pretérito mais perfeito, porque é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Então a desinência modo temporal ra me mostrou que é um pretérito mais que perfeito. O camarada poderia fazer uma questão mais elaborada com este verbo? Poderia. Por exemplo, está aqui o Arthur e o João. Aí o Arthur pergunta assim para o João: João, em 2000, você fazia algum tipo de faculdade? Aí o João responde assim para o Arthur: Arthur, em 2000 eu fizera a faculdade de Direito. E aí, meu companheiro, o cara pode fazer uma questão até de interpretação. Ele pode dizer assim: infere-se do texto que João fez mais de uma faculdade? Resposta: sim. Afinal de contas, se João tivesse feito apenas a faculdade de Direito, ele responderia para o Arthur o seguinte: Arthur, em 2000 eu fiz a faculdade de Direito. Na hora que ele responde que fizera a faculdade de Direito, ele mostra que primeiro fez a de Direito e que depois houve outra ou até mesmo outras, que a gente não precisa saber. Mas a gente já sabe que na hora que ele usou o tempo pretérito mais que perfeito, ele utilizou um tempo que estava no passado, anterior a outro tempo também no passado. Então, agora no presente, eu percebo que aquele verbo que foi utilizado, aquela estrutura lá em 2000, foi anterior a uma outra que também já passou. Então, portanto, nós temos um pretérito mais que perfeito e neste pequeno texto eu posso inferir que o João fez mais de uma faculdade, sim. Tranquilo? Então, beleza. Esta é a base. Qual é o tempo e o modo verbal que mais cai nas provas? É o pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu já começo com um macetinho aqui agora contigo. Ó. Vem aqui comigo. Pretérito imperfeito do indicativo. Por que esse cara cai muito em prova? Porque além de trabalhar as 3 conjugações verbais que nós temos, ele também vai trabalhar com verbos regulares e irregulares na mesma tacada. Então isso vai ampliar as possibilidades das conjugações. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Verbos terminados em AR são de primeira conjugação. Verbos terminados em ER são de segunda conjugação. Verbos terminados em IR são de terceira conjugação. Aí, na língua portuguesa, nós não temos verbos terminados em UR, mas nós temos verbos terminados em OR. E aí, estes verbos terminados em OR fazem parte da segunda conjugação. Por quê? Porque eles antes eram terminados em ER. O verbo por já foi verbo poer. Assim como compor foi compoer, como propor foi propoer. Então a vogal temática deles ficava na letra E. É por isso que hoje eles fazem parte da segunda conjugação. Só que nesse aspecto aqui, a gente não vai colocar o verbo por e os seus derivados na segunda
segunda conjugação. A gente vai criar uma quarta situação. Por quê? Porque ele é irregular. E já que eu vou botar um verbo irregular aqui, eu vou ter de colocar outros também. E são verbos que caem muito na prova do CESP. Verbos ter e verbo vir. Tá aqui, ó. 4 situações. Só que aí se eu brinquei com os verbos irregulares, existe um verbo mais irregular de todos, não existe? Então, eu vou colocar aqui também o verbo ser. E aí, observem como é que isso vai funcionar. Vamos lá. Qual é a desinência modo temporal? Eu vou chamar isso daqui de DMT, desinência modo temporal, que vai me mostrar que um verbo de primeira conjugação é um pretérito imperfeito indicativo. É a desinência modo temporal vá. Então, ó, jogar, jogava, cantar, cantava, falar, falava, falávamos, jogávamos, pulávamos e por aí vai. Então, a desinência modo temporal vá mostra que é um pretérito imperfeito indicativo, ou seja, um tempo verbal no passado, indicando um processo contínuo, rotineiro, habitual. Foi? Agora, e os verbos de segunda conjugação? Nós teremos a desinência modo temporal ia. Vender, vendia, correr, corria. Dá ou não dá uma noção de continuidade? Óbvio que dá. E os verbos de terceira conjugação? Vão imitar o de segunda conjugação. Exemplo clássico. Jesus partia o pão entre seus discípulos. Vem do verbo partir. Pensa comigo. Jesus fez isso só uma vez? Não, ele fez várias vezes. Então era um hábito, era uma rotina. Então pretérito imperfeito indicativo. Agora, e os verbos por, ter e vir? Qual é a desinência modo temporal para mostrar que é pretérito imperfeito indicativo? É a desinência NHA. Como é que isso funciona? Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. É claro que no dia a dia a gente não sabe muito como fala, né? E a gente fala assim, eu botava. Mas o certo é vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E é óbvio, os derivados também. Eu compunha e por aí vai. Beleza? Tranquilo? E o verbo ser vai exigir a desinência modo temporal era, para mostrar que é um pretérito imperfeito indicativo. Então, só com isso aqui, você já resolve várias questões de tempos e modos verbais e também as questões de vozes verbais. Agora, como o intuito é atingir todo mundo, vamos fazer um estudo dirigido para não deixar passar nada. E agora a gente cai para isso e depois a gente vai fazer as questões. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Ó. Primeiro, vamos analisar essa estrutura aqui. Quando a gente pensa na flexão de tempo, modo, número e pessoa, obviamente, o número acaba sendo um aspecto marginalizado. Afinal de contas, é só para saber se está no singular ou no plural. Ninguém dá mole aí. Agora, tempo, modo e pessoa acabam sendo bastante explorados. Mas o tempo e o modo, óbvio, são muito mais. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Aqui é só algo sobre o que a gente acabou de ver ali agora. Ó. As 3 palavras sublinhadas acima são verbos. Repare que a diferença entre elas diz respeito ao tempo. No primeiro caso, eu sou feliz agora, ou seja, presente. No segundo, eu fui feliz. Então, é antes, ou seja, passado. E no terceiro, eu serei feliz. Depois, portanto, futuro. O verbo tem esta propriedade. Sua forma pode variar a fim de expressar diferentes tempos. Passado, presente e futuro. Da mesma maneira, o verbo pode variar a fim de exprimir diferentes modos, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, eu sou feliz e talvez eu seja feliz. Então, agora a gente vai explicar. Quando o camarada diz eu sou feliz, isso é um fato. Então, modo indicativo. Quando diz talvez eu seja feliz, isso é uma possibilidade que pode depender de diversos outros aspectos. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Note que tanto sou como seja fazem referência ao mesmo tempo. O presente. O presente.
No entanto, há uma diferença. O primeiro indica um fato certo, ao passo que o segundo indica algo duvidoso, incerto. Por isso, dizemos que a forma sou está no modo indicativo, ao passo que seja está no modo subjuntivo. Então, nada mais do que a gente já viu. A gente está só reforçando. Agora aqui, além disso, o verbo sofre flexão de pessoa. É claro que ele também sofre a flexão de número, mas é importante se basear na flexão da pessoa. Nós cantávamos samba e vós cantais samba. Ambas aqui estão no número plural. Mas quando eu digo nós cantávamos, é primeira pessoa do plural. Quando eu digo vós cantais samba, segunda pessoa do plural. Então, é só a explicaçãozinha aqui, ó. Ambas as formas estão no mesmo tempo presente e no mesmo modo indicativo. Eis a diferença entre elas. No primeiro caso, o verbo está na primeira pessoa do plural. E no segundo caso, ele foi flexionado para a segunda pessoa também do plural. Em resumo, o importante é observar que apenas o verbo tem a propriedade de sofrer flexão a fim de expressar diferentes tempos, como o presente, o pretérito e o futuro, diferentes modos, como o indicativo, o subjuntivo, além do imperativo, que ainda não mencionamos, ou seja, eu mencionei lá no início, mas aqui a gente ainda não falou, e diferentes pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira, que, em relação ao número, podem ser primeira, segunda e terceira do singular, ou então primeira, segunda e terceira do plural. Beleza? Agora aqui, ó. Tempos e modos verbais. Como a gente já viu, a gente tem as desinências número pessoal e as desinências modo temporal. A desinência número pessoal, ela vai servir para, na questão do número, indicar se é singular ou plural, só para reforçar. E na questão da pessoa, para mostrar se é a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala. Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir essa videoaula e quer fazer o curso completaço, 100% focado no língua portuguesa na banca do CESP, convido vocês a acessarem o nosso site. Lá nós temos essa videoaula e mais este curso, que temos aí 30 videoaulas, 33 horas de videoaula, 60 dias de acesso por investimento aí, o melhor custo-benefício do mercado, apenas R$ 70. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, se você quer baixar o material de apoio dessa videoaula, o material de apoio completão, clique aqui embaixo e você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.